Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje de manhã, por um acaso, eu citei um provérbio antigo que dizia: o que é acordado não sai caro. Acordado é no sentido de ter feito um acordo. Ou seja, o que é combinado não sai caro. Por que eu me lembrei disso agora para falar com vocês? Porque eu usei num contexto muito específico. Toda relação médico-paciente é uma relação contratual, em que alguém estabelece uma demanda e o outro oferta uma possível solução. No caso específico de psiquiatria, como nós transitamos sempre num terreno meio pantanoso, as coisas não são tão objetivas como no resto da medicina podem ser, mas ainda é necessário que tanto o paciente, ou o familiar do paciente, quanto o psiquiatra, os dois acordem, ou seja, façam um acordo do que esperar do tratamento e como será essa espera e que resultado se espera. Por que isso é importante? Porque quem chega com um pleito, quem chega com um pedido, quer urgência, quer solução rápida para aquilo. Chegar em qualquer porta de emergência ou urgências, as pessoas só chegam aflitas por uma solução imediata. Muitas das vezes, na medicina clínica, existem intervenções imediatas que podem ser soluções. Em psiquiatria, os tratamentos que não sejam emergenciais, que não sejam de urgência, esses tratamentos são, em regra, um pouco mais demorados para se obter resultados do que os tratamentos da medicina clínica. Então, considerando infecções comuns, resfriados, pneumonia, desde que não haja complicações, infecções urinárias, essas coisas mais ou menos corriqueiras que as pessoas têm ou sabem que outros têm, em geral, a resposta clínica é em poucos dias. Se há uma febre, a febre depois de 2 ou 3 dias começa a baixar, há uma clareza de que o resultado está no caminho para se obter o resultado, que o que está sendo trilhado vai obter resultado. Muitas das vezes em psiquiatria não é assim. O paciente chega como todo paciente, como todo demandante, ele chega com uma pressa de obter resultado. Vamos imaginar um paciente com transtorno de pânico, ou um paciente com um episódio depressivo com ideação suicida, ou um paciente num quadro psicótico, ou um paciente num quadro de elevação de humor patológica, que é a mania ou hipomania, ou qualquer dessas situações que sejam demandantes de uma solução. E como dizia o poeta Mário Quintana, por mais que eu saiba da situação da China, os meus calos doem mais. Então, tudo na pessoa dói mais do que no vizinho, óbvio. Como diria Mário Quintana, meus calos doem sempre mais do que os calos da China. Então, o paciente chega, como todo paciente, com uma pressa de obter resultado. Então, vou imaginar esse paciente hipotético de transtorno de pânico. Todas as medicações que nós usamos para a ansiedade ou para a depressão, e muitas das vezes são as mesmas, que atuam em 2 vieses, né? Quando o episódio depressivo, elas são antidepressivas, e em episódios ansiosos, elas são ansiolíticas. Em média, essas medicações surtem efeitos depois de um mês e meio de tratamento, ou seja, em torno de 4 a 6 semanas é o tempo médio dessas medicações iniciarem o efeito. Os antipsicóticos também não têm uma resposta imediata. Portanto, dos quadros básicos em psiquiatria, os tratamentos só se tornam eficazes ou perceptivelmente eficazes por volta de 4 a 6 semanas, ou em torno disso, um pouco mais, um pouco menos, mas não é imediato.
Por isso que muitas das vezes as pessoas pensam que o tratamento psiquiátrico se resume a dopar as pessoas, como na expressão corriqueira, dopar as pessoas. Claro, sedar, aliás, esse é um dos aforismos de Hipócrates, né? Sedare dolorem opus divinum est. Ou seja, acalmar a dor é uma tarefa divina. Claro, uma pessoa numa crise de ansiedade, ela precisa sedar essa ansiedade, diminuir essa ansiedade. Isso tem medicações rápidas, mas o tratamento de base, para evitar que isso seja recorrente, ou seja, a crise de pânico pode ter uma intervenção, mas o transtorno de pânico vai levar algum tempo para ser tratado. O episódio de mania, o episódio de elevação patológica, tem uma intervenção de emergencial, mas o tratamento do transtorno bipolar que lhe deu origem demanda um tempo para se estabilizar. A mesma coisa com todos os quadros psiquiátricos. Então, eu estou me referindo ao tratamento de base, é um tratamento lento. E como as pessoas têm lento em relação a outras coisas que as pessoas têm experiência. Mas como as pessoas têm essa visão paradoxal com psiquiatria, e que a psiquiatria parece ser uma especialidade médica que só tem um diagnóstico que é loucura e só tem um tratamento que é tranquilizante, claro que não é isso. Do nosso ponto de vista, isso é um absurdo, mas isso é uma fantasia que é corriqueira as pessoas pensarem. Basta dopar, basta sedar, basta botar para dormir, dar um sossega-leão, como se a intervenção emergencial fosse o tratamento de continuidade. Essa diferença é importante. Uma coisa é se usar medicação sedativa, medicação que seja para controlar um estado de agitação, ou de inquietação motora, ou de ansiedade aguda, dentro de um quadro psicótico ou dentro de um ataque de ansiedade, que é uma intervenção. Outra coisa é o tratamento. Se inicia com isso, mas não se mantém com isso. Então, o objetivo da psiquiatria não é dopar, não é pôr as pessoas para dormir, é recuperar a capacidade da pessoa ser funcional na sua vida. Se nós conseguirmos isso, será o nosso objetivo. Então, qual é o acordo que eu me refiro de início? É tornar claro para todas as pessoas que demandam a psiquiatria que existe uma intervenção que é pontual para o presente, para a situação crítica que possa estar ocorrendo, mas o tratamento de base, nós só podemos ter uma avaliação correta em torno de um mês e pouco de uso de medicação. A partir daí é que nós podemos ter uma noção de como vai decorrer o tratamento. E nem sempre as coisas transcorrem como nós desejamos, ou seja, nem toda a experimentação da medicação inicial vai ser funcional para o paciente, há que se trocar muitas vezes. E aí acontece a segunda coisa importante em termos de todo tratamento que seja de início um tanto prolongado, em que os efeitos observados pelo paciente demoram, ou pela família, demoram um pouco mais para serem perceptivos, tirando sedar, que é a questão de efeito adverso, ou efeito colateral, como as pessoas chamam habitualmente. Tecnicamente, efeito adverso. O que é um efeito colateral, um efeito adverso? É só nós pensarmos que nós somos um sistema, nosso organismo é um sistema. Qualquer coisa que funcione como sistema, ou seja, são coisas integradas, ao alterar uma determinada parte do sistema, o sistema todo tem que se rearranjar para dar conta daquela mudança. Vamos imaginar, mesmo uma estrutura organizacional, uma alteração na atividade de portaria pode ter uma repercussão em toda a organicidade da companhia. Por refletir em tudo, é um sistema, altera uma peça, tem que se alterar o resto. Há uma acomodação, como numa família. Quando algo acontece com um membro da família, toda a família tem que se reacomodar para aquilo que aconteceu. Então, em relação ao organismo da gente, nós somos um sistema. Quando nós usamos uma medicação em medicina, nós estamos interferindo no sistema. Interferindo no sentido proveitoso, ou seja, a pretensão, a ideia é que aquela intervenção vai provocar uma mudança favorável. Mas, como dizem os grandes investidores, não há almoço de graça. Ou seja, toda mudança que nós esperamos ser favorável, e é para isso que nós usamos o remédio,
ela também modifica alguma outra função no organismo. Essa outra modificação é que nós chamamos de, que não é o efeito desejado, mas é um preço para obter o preço desejado, o objetivo desejado, é que nós chamamos de efeito adverso ou popularmente efeito colateral. Todo remédio, toda intervenção médica produz um preço. Não estou me referindo a preço financeiro, estou me referindo a preço de efeito adverso. Toda intervenção médica é uma intervenção num sistema que está funcionando. Ao fazer isso, temos que ajustar nosso objetivo principal, que é obter uma mudança favorável. Vamos imaginar tratar um episódio depressivo de moderado a grave. Esse é o objetivo, que ao fim de 1 mês e meio, 2 meses, a pessoa, em relação a esse ponto inicial, esteja substancialmente melhor. Mas para alcançar esse objetivo ao fim de 1 mês e meio, 2 meses, a medicação está funcionando no organismo e modificando algumas outras coisas que não são o objetivo inicial. Esses efeitos adversos vão aparecer, muitas das vezes, primeiro do que os efeitos positivos. Ou seja, é como tomar um antibiótico e a pessoa se queixar, perturba meu estômago, meu intestino. Mas graças a Deus a febre baixou e eu já estou melhorando, ou a infecção urinária está desaparecendo, a dor desapareceu. Existe uma resposta mais proporcional ao efeito adverso e ao efeito positivo. Em psiquiatria, como essas coisas muitas vezes são dilatadas, a pessoa há que esperar 1 mês, 1 mês e meio para poder perceber uma alteração significativa, mas nesse íntere, outros efeitos adversos vão aparecendo. A arte psiquiátrica reflete-se nisso, encontrar uma medicação ou um tratamento que possa obter o efeito desejado e que o preço a ser pago pelo paciente seja pagável. Ou seja, que o efeito adverso dele seja suportável. Ele compreenda que aquele é um preço a pagar para obter um objetivo. Ou seja, o paciente precisa acordar, fazer um acordo, ou o familiar, para que não se transforme num queixoso em relação ao tratamento. Já tem 2 semanas e só faço piorar. O que é fazer piorar? Muitas vezes é isso, é o aparecimento de coisas que o paciente não tinha, que são os efeitos adversos. A arte psiquiátrica é de ajustar um preço pagável para cada pessoa. Os remédios, em média, todos eles podem produzir o mesmo efeito final, mas nem todos os preços do remédio, e não é o preço financeiro, não é o preço comercial, estou me referindo aos preços de efeitos adversos, são variáveis. Uma pessoa pode suportar melhor um efeito adverso do que outra. Para essa pessoa daqui, esse efeito adverso que é suportável se torna insuportável. Então esse ajuste fino, que não passa só pela eficácia do remédio, mas pela tolerabilidade. E tolerabilidade é a capacidade de nós ajustarmos o organismo à medicação, o organismo da pessoa, a resposta da pessoa, a maneira pela qual ela suporta o remédio e o melhor remédio que ela possa usar. O mais eficaz, mas que ela possa usar com preço. Por quê? Porque as medicações terão que ser usadas por alguns meses. Não é apenas 1 semana de um tratamento de antibiótico 10 dias, em que a pessoa paga o preço, mas sabe que vai se livrar logo. No caso de psiquiatria, não. Ter ciência de que a medicação terá que ser usada por muito tempo, por um bom tempo, a depender do quadro, pode no mínimo 1 ano, 2 anos, ou ser uma medicação de uso contínuo. Mas o que eu quero me referir aqui é esse acordo mútuo que precisa, aliás, acordo mútuo é redundância, acordo entre o médico, o psiquiatra e o paciente familiar, que é as medicações demoram algum tempo e nesse íntere efeitos adversos acontecem. Esse ajuste de efeito adverso suportável pelo paciente com eficácia desejada pelo paciente ou pelo familiar e pelo médico é que permite que o tratamento se perpetue, o tratamento seja contínuo. Ultrapassar esse começo
que geralmente é complicado, em que a adesão do paciente ou do familiar que seja responsável pelo paciente pode ser baixa, até compreender esse processo de tratamento. Espero que haja sido útil para vocês essa reflexão. Tchau.